Nas praias de Fernando de Noronha, onde o oceano encontra a terra em um abraço eterno, há uma lenda que ecoa pelas brisas salgadas. A lenda da Alamoa, uma criatura sedutora que atrai os homens com sua beleza hipnotizante, mas esconde um destino sombrio nas alturas do pico. Esta é a história da sedução e do perigo que aguardam aqueles que se aventuram nos caminhos da Alamoa. Nas noites escuras de Fernando de Noronha, a Alamoa emerge da escuridão, uma visão de beleza radiante que atrai os olhares dos desavisados. Com seus cabelos loiros, sua pele branca como a lua, ela seduz os marinheiros e pescadores com sua presença hipnotizante. Aqueles que sucumbem aos encantos da Alamoa são levados pelo desejo de segui-la até o pico, uma montanha imponente que se ergue sobre a ilha. Determinados a alcançar a fonte de sua sedução, eles enfrentam os 323 metros de altura do penhasco, sem perceberem o perigo que os aguarda no topo. Ao chegarem ao cume do pico, os homens são confrontados com a verdadeira forma da Alamoa, uma caveira macabra que os aprisiona em seu feitiço mortal. Em algumas versões da lenda, ela os lança do penhasco, condenando-os a um destino terrível. Mas há uma esperança para os que se encontram sobre o feitiço da Alamoa. A luz dos raios é seu único temor, forçando-a a recuar para sua caverna escura e libertar suas vítimas. É a luz que quebra o encanto da sedução e revela a verdade por trás da bela fachada da criatura. Algumas versões da lenda contam como a Alamoa atrai os homens para sua morada, sob o pretexto de encontrar um tesouro perdido. Uma vez dentro de sua caverna, eles se transformam em vítimas de seu feitiço, desaparecendo para nunca mais serem vistos. E assim, a lenda da Alamoa continua a ecoar pelas praias de Fernando de Noronha, um aviso sombrio para os desavisados que se aventuram nos caminhos da sedução. Pois, enquanto a bela mulher do pico atrair os olhares dos homens, o perigo espreitará nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. Nos confins do Brasil, onde as histórias antigas se misturam com o tecido da realidade, existe uma lenda que ecoa pelos campos e cidades. Uma sombra que assombra os sonhos das crianças, o Papa Figo, também conhecido como o Velho do Saco. Esta é a história de como esse ser sombrio busca a cura para sua misteriosa enfermidade, alimentando-se dos fígados das crianças. Em todas as regiões do Brasil, os pais contam aos filhos sobre a existência do Papa Figo, alertando-as para nunca falarem com os estranhos. É uma precaução necessária para proteger as crianças do destino terrível que aguarda aqueles que se aproximam do Papa Figo. O nome Papa Figo é uma contração de Papa Fígados, refletindo a crença de que ele busca a cura para sua doença consumindo os fígados das crianças. Segundo a lenda, o fígado era visto como o produtor de sangue, e acredita-se que a cura residia no consumo de um fígado sadio, especialmente o das crianças, considerando mais puro. Dependendo da versão, o Papa Figo tem algumas diferenças em sua história. Em algumas histórias, ele possui ajudantes que atraem as crianças para ele, enquanto em outras, ele próprio atua na captura das vítimas, utilizando de doces
e brinquedos para ganhar sua confiança. Após consumir o fígado da criança, o papa-fígado deixa ao lado do corpo uma quantia em dinheiro para as despesas do funeral e para ajudar a família enlutada. Essa generosidade mórbida apenas aumenta o medo e a aversão ao monstruoso ser. Mesmo com a passagem do tempo, a lenda do Papa Figo continua a ecoar nos corações e mentes das crianças brasileiras. Um lembrete sombrio dos perigos que espreitam nas sombras. Os pais continuam a contar essa história para manter viva a tradição e proteger seus filhos do destino sinistro que aguarda aqueles que se aventuram longe de casa. E assim, o Papa Figo permanece como uma das mais assustadoras figuras do folclore brasileiro, uma presença sinistra que habita os recantos mais sombrios da imaginação das crianças. Enquanto a lenda continuar a ser contada, o medo do velho do saco continuará a assombrar os sonhos das gerações futuras. Na bruma dos tempos, quando os primeiros navios negreiros cruzaram o Oceano Atlântico, trazendo consigo os filhos da África para as terras brasileiras, também chegou uma figura sombria, nascida das lendas e medos ancestrais, o Kibungo. Esta é a história de como esse ogro africano, mesclado com elementos europeus e afro-baianos, tornou-se parte integrante do folclore nacional. No reino dos contos africanos, o Kibungo surge como uma figura assustadora, metade lobo, metade macaco, uma monstruosidade que desperta temor nos corações dos que ouvem sua história. Seu nome ecoa em dialetos congoleses e angolanos, associado ao medo dos invasores que roubavam crianças e mulheres. Seu nome significa lobo no Congo e Angola, pois inicialmente aparecia dessa forma nas aventuras contadas pelo continente africano. Outra interpretação de seu nome vem dos povos bantus. Acredita-se que a palavra Kimbundo, diferente de Kibungo, seja uma forma de referir-se ao invasor e assim, inspirados pelo temor dos lobos e dos invasores que roubavam crianças e mulheres, surgia no imaginário a concepção da monstruosa criatura. Ao chegar ao Brasil, o Kibungo encontra morada na Bahia, terra de culturas entrelaçadas e tradições ricas. Aqui, ele assume uma forma ainda mais horrenda. Um velho negro e maltrapilho, com uma boca vertical no meio das costas, um abismo de dentes famintos que se abre para devorar os desavisados. A figura do Kibungo não se deslocou para outras regiões brasileiras, permaneceu somente na Bahia, no qual entrou para a dinastia dos pavores noturnos, daqueles que aterrorizam as crianças que não querem dormir, integrando cantigas populares baianas. Na Bahia, o Kibungo não é apenas uma lenda, mas um temor noturno que se insinua nas cantigas infantis. Ele se torna parte do imaginário das crianças, uma presença sinistra que as fazem tremer de medo ao adormecer. Algumas lendas sugerem que a boca nas costas do Kibungo é uma assimilação monstruosa do homem do surrão, uma figura presente nas tradições portuguesas. Assim como o Kibungo, o homem do surrão captura crianças desobedientes e as leva em um saco de couro nas costas, para um destino desconhecido e sombrio. Dizem
que o Kibungo foi um homem negro que envelheceu até se transformar na horrível criatura que é hoje. Sua história é envolta em mistério, mas uma coisa é certa: ele prefere os campos aos confins das florestas e pode ser morto por qualquer arma, não possuindo nenhuma invulnerabilidade além do terror que incute nos corações dos que o enfrentam. E assim, o legado do Kibungo continua a ecoar através das gerações, uma lembrança sombria dos tempos de escravidão e opressão, mas também uma prova da resiliência e criatividade do povo brasileiro em transformar o medo em arte, em contar histórias que perduram para além do tempo e do espaço, mantendo viva a memória de uma figura tão temida quanto fascinante. No calor abrasador do sertão nordestino, onde o sol queima as terras áridas e a noite traz consigo um manto de mistério, existe uma lenda que assombra os corações dos mais jovens. É a história da cabra cabriola, uma criatura horrenda que vagou das terras portuguesas para se estabelecer nas sombras do Brasil, trazendo consigo um reinado de terror. Numa noite escura e estrelada, enquanto o vento sussurra entre as folhas ressequidas, a cabra cabriola emerge das profundezas da escuridão. Sua figura grotesca, meio cabra, meio humano, com uma carranca exalando fogo e fuligem pelas narinas e pelos olhos, exibindo chamas dançantes em sua bocarra cheia de dentes afiados, provoca arrepios naqueles que têm o infortúnio de cruzar seu caminho. Seus olhos brilham com chamas dançantes, enquanto suas garras se estendem em busca de suas presas. Manifesta-se quando o dia começa a escurecer, empenhada a devorar criancinhas que estão sozinhas, em especial as travessas. Adentra sorrateiramente nas casas, seja pela janela ou pela porta, utilizando de diversas artimanhas para ludibriar suas presas, alterando até mesmo sua voz, como em um dos mais difundidos contos populares acerca de sua lenda. Conta-se que uma mãe corajosa, ciente dos perigos que espreitam sob a escuridão da noite, instrui seus filhos a não cederem aos enganos da cabra cabriola. Ela os adverte para só abrirem a porta se reconhecerem sua afetuosa voz. Uma estratégia desesperada para proteger sua família do destino cruel que aguarda os inocentes. Não demorou muito para a fera de ventas flamejantes aparecer, ávida por um belo banquete. Pedia como se fosse a própria mãe das crianças para abrirem a porta, mas sua horrível e grotesca voz não dava espaços para qualquer enganação. As crianças sabiam que não era sua mãe. Assim, após tentar incessantemente, a cabra cabriola desistiu e saiu brandando, que ainda iria devorá-las. A cabra cabriola, determinada a satisfazer seu apetite insaciável por carne humana, emprega toda sua astúcia para enganar as crianças. Aguardou a volta da mãe, ficando à espreita para ouvir com atenção o timbre materno. No entanto, ela retorna com uma terrível solução: modificar sua própria voz, afiando sua língua sobre uma bigorna. Assim, conseguiria afiná-la e imitar perfeitamente a voz da tal mulher. No dia seguinte, quando o sol se foi, por um instante o astuto monstro deixou de lado seus trejeitos violentos e bateu novamente a casa, imitando o aspecto doce e acolhedor daquela mãe. Os irmãos não tiveram dúvida e prontamente abriram a porta para recebê-la. Péssima decisão.
foram enganados e ferozmente devorados pela cabra cabriola. Mesmo após o desfecho macabro, a lenda da cabra cabriola persiste, ecoando nos pesadelos das crianças e despertando o medo em seus corações. Os mais velhos aconselham a rezar e nunca deixar os pequenos desacompanhados, pois a ameaça da cabra cabriola pode ainda estar à espreita, pronta para lançar suas garras sobre os incautos. E assim, a lenda da cabra cabriola permanece viva, um lembrete sombrio dos perigos ocultos que habitam as sombras da noite. Enquanto o sol se põe sobre o horizonte, os habitantes do sertão lembram-se sempre de ficar vigilantes, pois nunca se sabe quando a cabra cabriola irá emergir de seu covil para ceifar suas vítimas.